Será que eu encontrei o indicador perfeito para a gente operar cripto usando o TradingView? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe como você faz para usar esse indicador, que é um indicador grátis disponível no TradingView para quem quiser usar. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, aqui no canal eu falo muito sobre trade sistemático. O trade sistemático é aquele tipo de trade onde a gente opera com base em sinais concretos, dados normalmente por indicadores e não por uma análise discricionária. A gente não precisa analisar o mercado para definir a entrada, porque o nosso sistema diz para a gente onde são os pontos de entrada e de saída, e o nosso trabalho aqui é testar o sistema, é validar que o sistema funciona. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários. Falando em comentários, muito obrigado a todos que comentaram na live de ontem, falando aqui sobre o novo formato de compartilhar a tela. O pessoal curtiu bastante, eu também gostei bastante, estou aprendendo aqui ainda, não saí do meu quadradinho aqui, mas acho que eu já estou pegando o jeito e a gente vai melhorando a cada dia. Obrigado mesmo aí todo mundo que comentou. Vamos lá então, eu estou aqui com o indicador na tela já. Que indicador que é esse, né? Se você vier indicadores aqui, o meu tá aqui nos favoritos já. Auto Harmonic Pattern Extreme, do Trendoscope, né? Ele é desse cara aqui, He Who Must Not Be Named, né? Esse cara, ele é um wizard do TradingView, né? Ele é o Voldemort do TradingView aqui, ó. Então, o TradingView dá para ele um título de wizard. Os wizards, né, são os caras muito bons aqui que desenvolvem ferramentas muito boas para a comunidade. O TradingView dá esse título aqui, acho que se não me engano, uma vez por ano ele distribui esses títulos aqui. Esse cara já é o wizard há bastante tempo, tá? E aqui ele explica exatamente como é que o indicador funciona, tudo que ele faz, né? Tem as bibliotecas, outros indicadores que ele usou como referência, enfim, tem muita coisa aqui. E esse indicador, né, ele traz estatísticas, olha só. Então ele traz aqui, ó, Close Trades Statistics, né, nessa tabelinha aqui. Então o que ele faz aqui? Ele criou o próprio motor de backtest dele, né? Então tem alguns tipos de indicadores que a gente precisa criar o nosso próprio motor de backtest, porque o motor de backtest do TradingView nem sempre funciona para tudo, né? Então às vezes a gente tem que criar o nosso próprio. Eu já fiz isso também para alguns indicadores meus, então isso é algo comum, tá, de fazer de vez em quando o tipo de indicador não funciona com o motor do próprio TradingView. E aqui ele traz as estatísticas do trade aberto, né? Ponto de entrada, alvo, stop, enfim, toda essa informação. Então leiam aqui antes de usar, tá? Para vocês entenderem exatamente o que ele está fazendo, beleza? Então vamos lá. Já sabem o nome do indicador para procurar, qualquer coisa volta o vídeo aí, pausa ele, volta um pouquinho. Esse indicador é bem interessante, por quê? Porque ele traz para a gente, ele identifica os padrões na tela, né? Olha só, então ele identifica aqui um padrão harmônico aqui, e traz para a gente os pontos de entrada com base nesse padrão. Então, ó, aqui ele dá, ó, entre, né? Tá bem apagadinho aqui o entre, mas é porque ele tá... Deixa eu colocar o light aqui, vamos ver se... Não, fica pior ainda, vamos deixar no escuro mesmo. Ele deu aqui o ponto de entrada, ele fica apagadinho porque a gente já atingiu esse ponto de entrada, mas ele traz aqui do lado, ó, o valor de entrada desse último trade foi 26.933, foi um trade long, né? Primeiro alvo aqui em 37.306, né? Um alvo bem arrojado aqui, né? Eu acho que eu não teria aberto esse trade no diário aqui não, porque eu não sei se o Bitcoin chega a 37 mil dólares, né? Mas olha só o alvo 4, né? Se bater esse alvo 4, a gente já vai estar batendo o topo histórico do Bitcoin aqui, quase 70 mil dólares, né? Mas enfim, ele traz aqui pra gente todos esses valores, né? Ele fala o padrão que ele identificou, então esse aqui foi um cipher, né? Foi o ID, né? Foi o 13º padrão que ele identificou. Ele traz aqui os valores de take profit, né? 1, 2, 3 e 4, o valor de stop loss. Aqui ele traz as estatísticas, né? Então ele fala, ó, trades bullish, né? Então foram 7 em total. Ele fala aqui que 71% deles falharam, 14% foram estopados, 14% bateu o alvo 1, né? E nenhum deles bateu o alvo 2. Aqui no bearish ele fala que teve 13 trades, 38% deles falharam, 46% foi estopado, 15% bateu o alvo 1, 7% bateu o alvo 2 e 7% bateu o alvo 3. Então ele traz pra gente aqui essas estatísticas aqui. Dá para confiar nessas estatísticas? Pelo que eu experimentei aqui, eu acho que não dá para confiar 100%, tá? Ela é o norte, mas eu já vou falar para vocês como a gente faz para testar esse sistema de uma forma mais precisa, digamos assim, né? Não é fácil, tá? Não é fácil e não é rápida, principalmente não é rápida, mas dá para testar, tá? Então, vamos lá. Aqui eu estou no diário, né? Diário tem muito pouco trade. Vamos ir para o gráfico de 1 minuto para vocês verem. O teste que eu fiz, né, foi no gráfico de 1 minuto aqui para você, que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se ele vai carregar algum trade aberto aqui num minuto. E a gente já... num minuto ele não identificou nenhum trade no Bitcoin aqui. Vamos colocar 5 minutos. Vamos ver. Olha lá, 5 minutos tem trade aberto.
Então ele fala, ó, que nos 5 minutos, 5 minutos já tem bastante estatística, né? Já tem bem mais estatística aqui nos 5 minutos. Então nos 5 minutos ele identificou um padrão aqui que é o padrão Butterfly, né? É o trade 451, então bastante trade nos 5 minutos ele fez aqui. E aqui ele fala, né, é um trade short que ele abriu, né? Abriu, a entrada foi aqui, ó, nesse ponto aqui, já bateu a entrada, né? Provavelmente ele deu a entrada quando identificou o padrão, né? Então ele bateu a entrada aqui mais ou menos, né? Que ele está posicionado nesse trade aqui. E aqui ele já bateu o alvo 1, ó, pode ver que o alvo 1 está apagadinho, ele já bateu o alvo 1 porque ele caiu até esse patamar, né? Depois da entrada que provavelmente foi aqui. E agora está com o alvo 2 aberto, 3, 4 e o stop lá em cima. Então ele é um padrão, ele é bem interessante, eu achei bem legal esse indicador porque ele parece ser bem assertivo mesmo, né? Ele parece ser bem assertivo. Agora, como que a gente faz para testar? E vamos lá, então como que eu fiz para testar isso aqui? Eu coloquei aqui nos 3 pontinhos, criei um alerta. Esse alerta eu mandei para o meu e-mail, né? Você pode mandar aqui para o seu canal no Telegram, né? Se você tiver o nosso conector Telegram, que você recebe no seu próprio canal de Telegram, vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira receber alertas no seu próprio canal de Telegram, ter sua sala de sinais privada, né? Bem interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser. Mas nesse caso aqui eu mandei por e-mail mesmo, mandei tudo no meu e-mail, os alertas, deixei no 1 minuto, tá? Não foi no 5, deixei no 1 minuto para ter mais volume. E o que eu fiz? Recebi um monte de alerta, não fazia nada com esses alertas, só recebi um monte de alerta lá de sinais de entrada. Os alertas dele, ele traz aqui pra gente, ó, o preço, né? Então ele traz, ó, tipo de alerta, né? Se é a entrada, o ID do trade, o ticker, né? A moeda, o time frame, que foi, no caso 1 minuto, o preço de entrada, o padrão identificado, se foi longo ou se foi short, né? Então traz um monte de informação aqui. Alvos, stop, enfim. Então com esses alertas que eu recebi no e-mail, depois eu peguei uns 10 e vim aqui no gráfico e fui vendo os trades, né? Fui vendo onde é que os trades tinham acontecido, se tinha batido alvo, se tinha batido stop, né? E fui registrando essa informação. Então, com isso, eu vi que o sistema realmente é assertivo, né? Ele realmente acerta, né? Ele realmente funciona muito, muito bem mesmo, né? Então, por mais que essas estatísticas aqui talvez não sejam 100% eficazes, a gente pode confiar um pouquinho nelas, né? E, cara, é um sistema que parece ser muito interessante em qualquer tempo gráfico, né? Então, aqui nos 5 minutos vocês estão vendo, né? É um padrão grande, né? Não é um scalp, digamos assim, né? Se a gente pegar aqui, ó, o tempo que demorou para ser formado esse padrão, ó, 2 dias e 4 horas no gráfico de 5 minutos. Então não é uma coisa trivial, assim, muito rápida, né? Não vai ter trade toda hora, né? Mesmo no gráfico de 5 minutos. Mas ele é interessante. Então, ó, nos 5 minutos ele está fazendo isso. Vamos ver no 15 minutos o que ele está identificando, se é que ele está identificando alguma coisa. Está carregando aqui. Esse tipo de indicador é lento mesmo, né? Ó, no 15 minutos ele identificou, pode ver que é o mesmo padrão, olha que interessante, né? Bem na marcação que eu tinha feito aqui, também é o padrão Butterfly, só que aqui no 15 minutos os alvos são muito mais arrojados, eu acredito, né? Então ele identificou o mesmo padrão, então tem confluência no 5 e no 15 minutos, né? Interessante. Vamos ver agora no meia hora. Lembrando, pessoal, que sempre testem as coisas, tá? Sempre façam os próprios testes. Vocês viram aqui que o teste que eu fiz para fazer esse vídeo aqui, né, foi com meio de alertas. Eu deixei basicamente uma semana os alertas ligados ali. Fiz um teste rápido, eu não fiz planilha dessa vez, eu fiz no olho mesmo ali. Mas eu vi a eficácia do sistema, né? Então façam o próprio teste antes de operar, né? Não saia operando de uma vez, que é pedir para perder dinheiro, né? Fazendo isso. Então façam os próprios testes, não é tão complicado assim. Olha só, no meia hora ele identificou o mesmo padrão dos 15 minutos e dos 5 minutos, né? Então já tem confluência em 3 tempos gráficos. Olha só que interessante isso, né? Isso é bem legal mesmo, né? Você ter confluência de 3 tempos gráficos. Vamos ver no 1 hora, se ele identificou o mesmo padrão. Tá? Essa parte aqui eu não tinha visto antes. Esse tipo de confluência. Ó, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Ó. Então ele identificou aqui no 1 hora o mesmo padrão aqui, né? O padrão, eu acho que é o Butterfly também, né? O Butterfly aqui no 1 hora são os mesmos alvos que o dos 5 minutos, que do 15 minutos e do meia hora. Então isso é bem interessante isso. Só que olha só aqui, tem outro trade aberto aqui, ó, bem mais amplo, né? Com alvo lá nos 29.436, um long. Num padrão crab aqui, né? Caranguejo. Esse padrão, vamos ver onde é que ele tá. Olha só. É toda essa figura aqui que ele identificou. Né? Então, ó, vamos ver quanto tempo ele demorou para formar isso aqui. 33 dias, 1 mês para formar esse padrão aqui.
Então, o que é interessante aqui? Você consegue operar vários fractais diferentes, né? Então, por mais que você possa ter aberto esse trade aqui, né? Esse trade long, nesse padrão Crab aqui, que abriu nesse patamar esse patamar aqui de 26.600 e 700, né? 26.600 e não sei o que. Tá aqui no valor de entrada, né? Só olhar aqui, 26.685, né? O valor de entrada desse padrão Crab. Mesmo tendo esse trade long aberto, né? Com alvos arrojados, né? Um trade amplo, que já bateu o alvo 1, inclusive, né? Ele soltou um short no meio do caminho em um fractal, né? Então a gente tem um fractal grande operando um long aqui, a gente pode ter dois trades abertos simultâneos, né? Tem um fractal long operando long aqui, um fractal longo, e no meio desse trade long a gente tem outro trade short aqui, né? Com um fractal muito menor, com 4 alvos muito mais estreitos, né? Então, nada impede aqui de você ganhar dinheiro nos dois trades, né? No primeiro trade você entrou aqui, né? Nesse patamar aqui, você está com ele aberto, você abre um short, você pode bater 4 alvos aqui, pegar os 4 alvos de lucro, voltar e bater os alvos do primeiro trade ainda. Então, olha como é interessante, né? O que o indicador faz pra gente, né? Então, eu achei bem legal mesmo essa ferramenta aqui. É uma ferramenta grátis, tá? É uma ferramenta grátis aqui no TradingView. Precisamos tomar cuidado com esse motor de backtest, né? Esse indicador não tem código aberto, então não dá pra gente auditar o que esse cara está fazendo, né? Não dá para saber se essa tabela principalmente é confiável, né? Não dá para saber se isso aqui é confiável ou não, né? Não dá para ter certeza, né? Mas a gente pode mitigar esse risco fazendo o teste que eu comentei com vocês com os alertas no e-mail, tá? Ele é um indicador que repinta, tá? Ele repinta, então você precisa operar o trade que está na tela, né? Se aparecer outras oportunidades, você entra, porque esse trade aqui pode desaparecer, enfim, é um indicador que pode repintar, mas isso não significa que o indicador seja ruim, tá bom? Eu acho que basicamente é isso. Usem com cautela, tá? Façam os próprios testes, tenham cuidado, mas aproveitem porque é uma ferramenta poderosíssima aqui no TradingView, de graça, disponível na biblioteca, feita por um cara muito reconhecido pela comunidade do próprio TradingView, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem interessante esse indicador aqui. Para operar na mão, ele parece ser bem interessante mesmo. Funciona em vários tempos gráficos, pelo que eu pude testar aqui. E é isso. Use com responsabilidade. Muito obrigado para quem viu até aqui. Um abraço. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.